Olha, o João mandou o alarme 2 do redutor, defeito de engrenamento. Se eu for levar isso para a gerência, eles vão me questionar, saber quando tem que parar, se tem que parar agora, se tem que parar a fábrica, e vai dar uma dor de cabeça. E eu nem tinha passado o alarme 1 que o João mandou ainda, eu segurei. Então eu vou alterar esse alarme que o João mandou, eu vou alterar para alarme 1. Vou tirar de alarme 2 e vou mandar para alarme 1. Assim não vou ser questionado, nós vamos falar que dá para acompanhar. Porque o João joga alarme 2 aqui, ó. Ah, mas ele já tinha me mandado um alarme 1 e agora subiu para alarme 2. Em 3 semanas, eu vou jogar para alarme 1. Vou alterar o laudo do João. Não vou deixar alarme 2 não, porque eu vou ser questionado bastante lá. Eu não vou saber explicar a frequência de engrenamento, eu não vou saber explicar, eu não conheço, não sei direito que tipo de defeito que é esse. Estamos vendo aí uma falta de ética gravíssima dentro de uma empresa. O senhor Milhanelson alterando o laudo do inspetor, do analista, alterando o laudo do João. Isso é grave, gravíssimo dentro da empresa. O gestor, ele não tem capacidade nenhuma para alterar o laudo de um analista. Isso é grave, é muito grave. Qual que é o conhecimento do gestor em alterar um nível de alarme dado pelo analista? No diagnóstico do analista. O analista, se ele for bem treinado, se ele fez todos os cursos, se está todo acordado os níveis de alarme com a gerência, com a gestão, e o analista, na hora do seu análise, ele viu e os níveis de alarme estão dentro de alarme 2, o gestor não pode alterar um laudo. Isso é muito grave e acontece várias e várias vezes dentro das empresas. Para o gestor não se complicar, ele não sabe, às vezes, análise de vibração, ele tem que ir lá falar o que está acontecendo. Ele tem que explicar aquilo para a gerência. No caso, é um defeito de engrenamento. Como que um gestor ele pode alterar um laudo? Isso é grave, é muito grave. É importante o gestor dialogar com o seu inspetor, dialogar com o seu analista, entrarem num acordo, perguntar para o analista por que aquele defeito está em alarme 2. Se está acordado, os níveis de alarme chegou em alarme 2, tem que ser passado para a gerência e explicado por que chegou em alarme 2. Outro erro grave, chegou um relatório na mão do gestor, um alarme 1. Ele, para não bater de frente com a gerência, não ter que ficar explicando para a gerência, ele segura o laudo. Aí quando aparece um alarme 2, ele vai levar. Aí de quem é a culpa? Do inspetor, que o inspetor só está pegando alarme 2. Isso é muito grave. Então, o passo a passo da análise de vibração, ela é acordada. Você tem que acordar com seus gestores, acordar com a gerência, quais são os níveis de alarme daquele equipamento. Porque uma vez que você adultera um laudo, isso dentro das indústrias é muito grave. É falta de ética profissional. E vocês, gestores, não se faz isso. Porque você coloca a fábrica em risco, você coloca o trabalho do inspetor em risco e o seu trabalho em risco. Se você tem dúvida, gestor, chega no seu inspetor, converse com ele, dialogue com o seu inspetor. Gestores, estudem análise de vibração. Se você é gestor de análise de vibração, da equipe de confiabilidade, estude análise de vibração. É importante você conhecer, você poder dialogar com o seu inspetor, para não acontecer isso que o seu Milhanelson está fazendo, adulterando o nível de alarme, para ele não ter incômodo, para ele não ter que explicar. Se você não sabe explicar, leve o seu inspetor, o seu analista, para explicar para a gerência. Mas você, gestor, você tem que conhecer a análise de vibração. Inspetores, analistas,
vocês têm que ter a fundo, conhecer a fundo os seus ativos, os ativos na qual você faz análise, para que a hora que você for questionado, aquele laudo que você fez, ele tenha excelência. Está tudo correto, foi tudo acordado, o equipamento está dentro do nível de alarme. É alarme 2? É alarme 2. Porque a hora que o gestor for questionar, você não ficar gaguejando. Ah, eu acho, eu não tenho certeza. Não, nós usamos uma ferramenta de análise de vibração. É uma ferramenta assertiva. Você tem um software que te dá, você vai ter histórico do teu equipamento. Você vai usar o seu conhecimento, por isso que você tem que estudar. Você, inspetor, tem que estudar essa situação para a hora que você entregar o seu laudo, você está assertivamente correto. Para que não aconteça isso que o senhor Milhanelson está fazendo, alterando o laudo para não ser questionado, não ter que explicar na gerência. Olha a importância de conhecer a ferramenta, de conhecer a análise de vibração. E isso acontece várias e várias vezes nas empresas. Gestores mudando laudo, pedindo para alterar laudo, para não se indispor com a gerência. Aí acontece uma falha, um equipamento vem a falhar, a culpa vai cair no inspetor. Por que o inspetor não viu? Inspetores, não alterem os seus laudos. Se você tem certeza absoluta daquilo que você está fazendo, aquilo que você analisou, você tem que ter certeza, porque o software te mostra. E na certeza, você tendo certeza, estando correto, nada vai atrapalhar o seu trabalho. Mesmo que o seu gestor queira questionar ou adulterar o seu trabalho. É importante, quando você faz um laudo, você mande para a tua equipe toda. A equipe toda ficar sabendo. E para o seu gestor. Então, todos os nossos acordos, níveis de alarmes, qual que é a forma que nós vamos trabalhar, alarme 1, alarme 2, alto risco, alerta e alarme. Então, isso tem que estar acordado. Acordado com a gerência e com seus gestores. Não mande o teu laudo somente para o seu gestor. A tua equipe, a equipe inteira tem que ficar sabendo daquele defeito. Porque às vezes você não vai poder vir no final de semana, mas o outro inspetor vai vir. Então é importante, inspetores, vocês terem certeza daquilo que vocês estão fazendo. Vocês terem assertividade, excelência na análise de vibração. Isso é excelência na análise de vibração, você conhecer o seu sistema, você conhecer os seus ativos, você conhecer de análise de vibração. Só assim nós vamos fazer um bom trabalho. Gestores, falta de ética gravíssima. Alterar um laudo sem conversar com o seu inspetor, sem dialogar com o seu inspetor. Então, gestores, é importante vocês conhecerem a análise de vibração para que você possa pegar um laudo e dialogar, questionar o seu inspetor e entrarem num acordo. E se está tudo acordado, os níveis de alarme estão certos, saiba explicar para a gerência. Saiba como fazer isso com os seus gestores, com os seus gerentes, com a alta direção da empresa. Isso é muito importante. Inspetores, analistas, coloca na descrição desse vídeo, nos comentários. Já aconteceu com você essa situação? Essa situação tão incômoda? Se já aconteceu, não fale em nome de ninguém, não precisa falar em nome de ninguém. Só coloca na descrição do vídeo, nos comentários. Ô Leandro, já aconteceu sim. Porque isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Falta de ética é muito grave para uma empresa. Guardem isso. Guardem esse vídeo. É muito grave para as empresas, principalmente vindo da gestão. Até a próxima.